Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui agora com o nosso tema de número 3, regime estatutário e regime seletista, vantagens e desvantagens, né? Para quem tiver alguma dúvida aí no decorrer da exposição, pode deixar sua pergunta aqui embaixo nos comentários, que assim que for possível a gente vai respondendo. Pessoal, por que esse tema consta como assunto dentre todas as nossas exposições? Ora, é um tema que gera muitas dúvidas, né, muitas perguntas, e geralmente para quem é servidor público, ainda existem servidores que estão no regime seletista, né? A gente sabe que a maioria dos servidores públicos já estão no regime estatutário, né? São aqueles servidores que já possuem um regime jurídico único, mas existem também até hoje municípios, por exemplo, aqui no Ceará, que ainda não adotaram o regime estatutário, ou seja, ainda estão sob a égide do regime seletista. E a gente traz esse tema para que os servidores dos municípios que são estatutários e dos municípios que são seletistas possam comparar os dois regimes e, a partir dessa comparação, possam analisar se o regime que estão hoje vale a pena, no caso, quem é seletista, se vale a pena continuar como seletista, ou então, nas situações daqueles municípios que já são estatutários, se valeu a pena tornar-se servidor público estatutário. Para iniciar nosso tema, vamos começar pelo regime seletista e a partir daí nós vamos comparando durante essa exposição o que é que tem em um e não tem no outro, o que é que tem em ambos, colocando ao mesmo tempo tanto as vantagens como as desvantagens. Tudo bem? Pois, gente, começando sem mais delongas. Pessoal, primeiramente, o que a gente pode citar como vantagem do regime seletista é a questão do FGTS, né? Então, vocês que são servidores públicos seletistas e não possuem estatuto, vocês recebem o FGTS, que é um desconto que é feito, que equivale a 8% do vencimento regular que é pago ao servidor seletista, e aí esse FGTS é um fundo de garantia, né? Que ao se aposentar, o servidor público pode levantar, e isso acaba sendo um complemento da renda, porque quando se trata de servidor público seletista, chegou o momento da aposentadoria, aquele servidor não quer mais continuar trabalhando, ele pode levantar aquele FGTS, sacá-lo e aí aplicar naquilo que for do interesse dele. Então é um valor que vai ali se somando durante os anos que o servidor vai trabalhando, para quando se aposenta, sendo o caso de ser seletista, ele pode sacar, né? Também pode ser sacado o FGTS quando há mudança para o regime estatutário. Nesse sentido, há jurisprudência que assegura que tão logo o regime mude, automaticamente o servidor que outrora era seletista pode, a partir da publicação do regime jurídico único, tirar o seu FGTS na Caixa Econômica. Não precisa esperar aqueles 3 anos para a conta ficar parada para sacar, não, né? A gente sabe que tem lugares aí que a Caixa não libera, mas se entrar na Justiça Federal pedindo um alvará e a liberação, há farta jurisprudência que determina que os valores de FGTS depositados podem ser imediatamente levantados, tão logo aconteça a mudança do regime seletista para o regime jurídico único. Isso já mostra que na implementação do regime estatutário não existe FGTS, né? Então, é seletista, tem o FGTS, que pode ser levantado ou quando se aposentar, ou então naquelas hipóteses previstas em lei, e também quando houver a mudança do próprio regime, de maneira imediata. Isso já demonstra que, ao mudar de regime, a partir do regime estatutário, já não tem mais FGTS, né? Isso aí mostra, ao mesmo tempo, uma vantagem do regime seletista e uma desvantagem do regime estatutário. Outro ponto é relacionado à competência. A competência que a gente fala aqui é jurisdicional. Qualquer ação do servidor seletista, ela vai correr na Justiça do Trabalho. Enquanto uma ação de um servidor público estatutário vai correr na Justiça Estadual, se tratar, né, de servidor público municipal. Então, eu vejo isso como uma vantagem, aí, sem fazer nenhuma crítica à Justiça Estadual, ou querer aqui elogiar a Justiça do Trabalho, mas pelo menos aqui no Ceará, a Justiça do Trabalho, até por ter mais recursos humanos,
por ter melhores condições ali de oferecer um serviço aos jurisdicionados, ela acaba sendo uma justiça mais célere, menos burocrática. Tanto é que o tempo de uma ação na Justiça do Trabalho é bem menor do que o tempo de ação na Justiça comum, na Justiça Estadual. É por isso que muitas vezes a gente vê isso como uma vantagem, porque sendo servidor seletista, a competência fica na Justiça do Trabalho, né? Quando vai para a Justiça Estadual, se tratando de servidor público estatutário, aí infelizmente na prática o processo acaba sendo um pouco mais lento e a gente já vê isso com desvantagem. Nesse ponto também, o regime seletista oferece uma justiça melhor, ao meu ver, do que a justiça estadual. Não pela questão dos magistrados em si, mas pelas próprias condições que são oferecidas de trabalho, porque dentro da justiça do trabalho você tem ali servidores que são de carreira, não são servidores cedidos pelo município, aí sem fazer nenhuma crítica, mas são servidores mais habilitados para desempenhar aquela função, como também você tem ali uma estrutura bem mais aparelhada, no caso a Justiça do Trabalho, do que a Justiça Estadual. Outro ponto diz respeito ao regime de previdência. Geralmente, só há regime próprio onde há regime estatutário, até porque é uma regra. Só pode ter o regime próprio se o regime do servidor primeiro for estatutário. Nesse caso, se o regime é seletista, obrigatoriamente aquele servidor ele vai ser vinculado ao regime geral de previdência, ou seja, ao INSS. Se há um estatuto, claro, isso não obriga que seja criado um regime próprio, mas facilita, porque se já existe a condição de servidor público estatutário, no momento em que o gestor ali municipal quiser criar um regime próprio de previdência, ele vai poder, porque já existe o regime de estatuto. Diferente do servidor seletista, que para se criar um regime próprio, primeiro vai ter que mudar para um regime estatutário. Então há uma segurança melhor para impedir que haja a mudança desse regime de previdência. E, ao meu ver, é outra vantagem do servidor seletista, porque o regime geral hoje, apesar de algumas desvantagens, como o fator previdenciário, por exemplo, ele acaba sendo mais seguro e mais viável para o servidor público municipal do que o próprio regime vinculado ao estatuto, que seria o regime próprio de previdência. Né? Então, assim, é bem mais interessante que o servidor permaneça vinculado ao INSS do que ao regime próprio. E nesse caso, sendo o servidor público seletista, para que seja feita essa mudança para o regime próprio, é necessário primeiro que haja uma mudança para o regime estatutário. Aí eu vejo como outra vantagem do regime seletista frente ao regime dos servidores que têm estatuto, porque um corre menos risco de se vincular ao regime próprio do que o outro. Outra questão, e aí é algo comum a ambos os regimes, está relacionada à estabilidade constitucional. Às vezes a gente escuta por aí dizer que o servidor público seletista ele não tem estabilidade, porque ele é seletista. E isso é uma grande mentira. Porque o que confere a estabilidade nesse caso não é se o regime é estatutário ou seletista, mas se o servidor ingressou no cargo através de concurso público ou não. Se ele tiver ingressado no cargo através de concurso público, pouco importa se o regime é estatutário ou seletista, a estabilidade é a mesma. Até porque essa estabilidade ela está garantida na Constituição. Então, pouco importa se você é seletista ou é estatutário. A questão da estabilidade ela permanece intocada. Ou seja, fez concurso público, foi submetido a um estágio probatório de 3 anos, a estabilidade é garantida tanto para aquele servidor que é seletista, como para aquele servidor público que é estatutário, né? A gente sabe que tem uma exceção, que é importante frisar aqui para vocês, que todas aquelas pessoas que entraram em cargo público, no caso aqui do vídeo, de servidores públicos municipais, 5 anos antes da promulgação da Constituição, eles têm uma estabilidade constitucional, mesmo que não tenham feito concurso público. Nesse caso, quem tiver ingressado no serviço público através de carteira assinada até outubro de 83, tem a estabilidade garantida, mesmo que não tenha feito concurso público. E essas pessoas, elas se enquadram nessa mesma situação que eu acabei de falar, porque sejam elas seletistas, sejam elas estatutárias, elas também possuem a garantia da estabilidade. E isso é algo comum tanto ao regime estatutário como ao regime seletista.
Agora, uma desvantagem do regime seletista é a ausência de alguns direitos que existe no regime estatutário. Por exemplo, no regime estatutário, pelo menos no âmbito municipal, né, que não se mistura com o âmbito estadual ou federal, pois daí cada ente vai ser responsável pela elaboração do seu estatuto. Então, por exemplo, tem estatutos que prevê a licença-prêmio, tem outros estatutos que não, né? Então, apesar de não estar previsto em um estatuto, não quer dizer que o outro que tenha não possa usufruir. Aqui no Ceará, por exemplo, a licença-prêmio já não existe mais no âmbito dos servidores públicos estaduais, mas ainda existem muitos municípios, então esse direito continua existindo, ainda que não exista no âmbito estadual. Mas, enfim, se há previsão no estatuto de anuênio, quinquênio, licença-prêmio e outras vantagens, né, as vantagens que estão no estatuto, como essas que eu acabei de citar, elas não se fazem presente dentro da CLT. Então, em alguns municípios, a gente consegue encontrar, né, algumas vantagens, como eu acabei de citar, né, licença-prêmio, anuênio, quinquênio, que são vantagens positivas para os servidores. Por exemplo, você ter a cada 5 anos 3 meses de licença remunerada e, se não usufruir em atividade, poder receber aqueles valores na aposentadoria é uma vantagem que existe no regime estatutário, mas que não existe no regime seletista. Então a gente vê que, nesse caso, há uma vantagem maior para o regime estatutário do que para o regime de CLT. Outra questão também que a gente pode colocar aqui de maneira paralela é a facilidade que se tem de alterar um regime estatutário. Como é uma lei municipal, no nosso caso aqui, ele pode ser alterado, né, através de proposta do chefe do Poder Executivo e mediante aprovação da Câmara Municipal. Então é muito mais fácil você tirar um direito previsto no Estatuto do que você mudar um direito previsto na CLT. Por quê? Porque a CLT é uma lei federal, né? E aí é outra vantagem do regime seletista, porque qualquer direito que esteja ali, como insalubridade, adicional noturno, FGTS, férias, férias dobradas não, feriados dobrados e finais de semana dobrados, tudo isso que está na CLT, além de outras vantagens, só podem ser alteradas se houver uma mudança na lei federal, que é muito mais complexa e muito mais complicado do que uma alteração de lei municipal. Isso mostra que mudar um direito, retirar um direito no regime seletista é bem mais difícil do que fazer a mesma coisa no regime estatutário, porque no regime estatutário a gente vai alterar apenas uma lei municipal, enquanto no regime de CLT vai ter que ser alterada uma lei federal. E aí é outra vantagem, e a gente pode chamar isso até de segurança jurídica do direito em si, ou seja, aquele servidor que tem um direito garantido na CLT, ele tem bem menos risco de perder aquele direito do que um servidor público municipal que seja estatutário, que a qualquer momento, mediante alteração da lei local, pode perder aquele direito previsto em estatuto. Outro ponto comum entre os dois regimes, o regime seletista e o regime estatutário, diz respeito à questão da garantia do salário mínimo, né? Então, às vezes eu já vi pessoas afirmarem que por ser seletista pode-se pagar meio salário mínimo por jornada fracionada, ou seja, só tem direito de receber o mínimo se trabalhar 8 horas e se trabalhar 4 horas tem que receber metade, por exemplo. Isso é uma grande mentira, até porque já existem decisões do próprio TST e orientações jurisprudenciais que vão na mesma linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que através da sua súmula de número 15 e 16, súmulas vinculantes, passou a entender que o salário mínimo deve ser a remuneração do servidor, independente do regime seletista ou estatutário. Então, tanto faz, seja estatutário, seja seletista, existe a garantia de que o salário mínimo não pode ter remuneração inferior a ele, né? Então isso está garantido para ambos os regimes. E aí a gente pode falar de desvantagem, mas que não é para o servidor, é mais uma desvantagem para a prefeitura. Um regime seletista, ele acaba saindo mais caro para o município, porque ele, por exemplo, vai ter que recolher a questão do FGTS, diferente de um regime estatutário que sai mais barato para o município, porque dentro daquele regime estatutário ele vai ter menos encargos do que teria se o regime fosse de CLT, né? Outro ponto importante para ser colocado é relacionado à questão da obrigatoriedade, né? Não é obrigada essa mudança, não há necessidade de se alterar
o regime seletista para o estatutário, o município faz isso se quiser, né? Às vezes eu já vi por aí procuradores dizendo, não, tem que mudar do seletista para o estatutário porque isso é obrigatório, a lei manda que mude. Não, se o município quiser permanecer como seletista, ele pode, sem nenhum problema, e se quiser mudar para o estatutário, também. Então não há essa obrigatoriedade, né? Outra consideração importante é que na hora em que houver a mudança do regime estatutário para o regime, aliás, do regime seletista para o regime estatutário, há o prazo aí de 2 anos, contado da publicação do estatuto, para que aqueles servidores seletistas saquem o seu FGTS. Se passar esse prazo de 2 anos, pessoal, e o saque não for feito, no caso o saque que eu digo é a cobrança das diferenças, né? Às vezes as pessoas vão lá tirar as informações do FGTS, tira ali um extrato e o valor que está é bem menor do que o valor devido. Então, se for constatado algum problema em relação ao repasse do FGTS, há um prazo prescricional aí de 2 anos para que os beneficiários entrem na justiça cobrando o pagamento dessa diferença. Então, é bom ficar atento a esse prazo. É 2 anos contados da publicação da mudança do regime, ou seja, mudou de seletista para estatutário, começa a contar esse prazo de 2 anos para entrar na justiça cobrando esse FGTS, essa diferença de FGTS que porventura seja encontrada aí no extrato de vocês, tá certo? Aí a gente vai para a conclusão. Doutor, o senhor falou aí de algumas coisas do regime seletista, o senhor falou aí algumas coisas do regime estatutário. Na sua opinião, qual é o melhor tipo de regime? Bem verdade, pessoal, se a gente fizer aqui um misto de tudo, inclusive daquilo que eu falei de forma resumida, a gente percebe que o regime seletista ainda é melhor do que o regime estatutário, né? Você percebe por muitos pontos, né? A própria regulamentação da CLT, ela é bem melhor estruturada e bem mais elaborada do que os regimes jurídicos que eu vejo por aí nos municípios. E aqui eu não estou entrando no mérito de abordar os estatutos daqueles servidores que são estaduais ou federais, não. Eu estou tratando da questão dos servidores públicos municipais. Nesse caso, quando a gente analisa as leis municipais, a grande maioria dessas leis são cópias da 8.112/90, que é a lei que regulamenta o regime jurídico único no âmbito federal dos servidores federais. E geralmente não é nem a mesma lei, é uma lei copiada com algumas alterações e com uma redação muitas vezes confusas e com institutos já defasados. E eu vejo com muita preocupação a mudança de regime, porque o que acontece na maioria das vezes é a simples mudança para que o município economize mais. Ou seja, se tiram todos os direitos que estão na CLT para instituir um regime jurídico único, e quando você vai olhar o regime jurídico único não tem nada. E é muito grave, né? A gente sai de uma situação em que há direitos e vantagens e se depara com leis que não regulamentam nem direitos nem vantagens e que tiram aquelas vantagens que eram asseguradas pela CLT. Então a gente tem que ver com muito cuidado a mudança de regime para que ela não aconteça simplesmente para se tirar vantagens, né? Isso tem que ser visto com muita calma, tem que ser visto com muita prudência e, claro, a prefeitura que pensar em alterar o regime deve se preocupar sim com os seus servidores e de que maneira aquilo pode prejudicá-los. Então é muito importante que haja uma negociação acima de tudo, porque se não houver consenso nessa mudança, o que deve permanecer é o regime seletista, até porque ninguém sabe muitas vezes o que é proposto pelo gestor e o que é que está ali que faça valer a pena abrir mão de tantas vantagens, porque se vocês pesarem, há muito mais vantagens, como eu já falei aqui no início do vídeo, no regime seletista do que no regime estatutário, e o regime seletista acaba valendo a pena por essa série de vantagens que eu falei aqui, ou seja, se colocar numa balança, as desvantagens de um regime seletista, elas são bem menores do que de um regime estatutário, assim como os direitos também, né? Então o regime seletista acaba valendo muito mais a pena, não só por uma questão de direito material em si, mas também por uma questão de prestação jurisdicional, como eu já expliquei, né? Então é isso, gente, eu não vou me alongar muito, eu espero que tenha ficado claro para vocês quais são as principais diferenças do regime seletista para o regime estatutário, né? Eu, na minha opinião, aqui no estado do Ceará, considero que os municípios que ainda são regime seletista, que assim permaneçam, né? A gente tem aí municípios, na sua grande maioria, que já são estatutários,
porém são estatutos que de certa forma garantem certos direitos que não estão na CLT, ou seja, se perde o FGTS, mas se ganha uma licença prêmio, se ganha uma anuende, então isso tem que ser visto com muita calma, tem que ser visto qual é o percentual de insalubridade, porque muitas vezes se coloca um percentual abaixo do que aquele previsto na CLT, né, que a gente tem um padrão de 10, 20, 40%, mas eu já vi municípios colocar 5, 10, 15%. Tem que se verificar a situacional noturno no regime jurídico único, não vai ser num percentual menor do que o que está previsto hoje na CLT. Então, tudo isso tem que ser ponderado com muita calma antes de qualquer alteração. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido de uma maneira bem geral qual é a diferença de um regime estatutário para um regime seletista. Eu espero que, se tiver ficado alguma dúvida, vocês perguntem e a gente aí vai respondendo na medida do possível. Mas é isso, tá bom? Então, gente, até uma próxima vez, até uma próxima oportunidade e um forte abraço.